Normalmente os vlogs de sábado, eles são super relaxados, normalmente a gente passa em casa e sai pra jantar à noite, mas hoje a gente já vai ter que começar o vlog. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Semana passada, sábado passado, vocês viram aqui no vlog que o Cris me deu um anel em comemoração dos nossos 10 anos de casamento. E hoje quando eu tava ali, tava no sofá, relaxando e tal, eu percebi que um dos diamantes estava faltando. Caiu um dos diamantes do anel, não sei, assim, coisa de sair correndo. Eu tenho anel bijuteria da Shein, que não cai nenhuma pedrinha, viu? Aí você ganha um anel caro e acontece isso, um absurdo. Enfim, por fim, a gente achou o diamante, na verdade, o que tinha caído, e deve ter caído ontem, porque caiu no lugar da casa onde eu não fui hoje, então eu não tinha percebido, só percebi hoje de manhã, mas a gente vai ter que ir lá na loja pra resolver isso, porque a gente achou a pedra, mas caiu do anel, né? Então, assim, como é que vai ser resolvido isso? E eu pretendia passar o dia inteiro dentro de casa, relaxando, porque a gente tem reserva hoje à noite pro restaurante, mas enfim, eu vou fazer o almoço agora, a gente vai comer rapidinho e a gente vai lá pro shopping tentar resolver isso. Conseguimos resolver pela metade. Aliás, aqui no Canadá, eu não gosto muito do assim, no Brasil a gente tem algo fantástico chamado Defesa do Consumidor, que faz as lojas já te tratarem um pouquinho melhor já de cara, porque elas sabem que elas podem arrumar alguma encrenca e tal. E aqui, às vezes, a gente tem... Às vezes não, é muito comum a gente ter problema com loja e tal. A gente tem seus direitos, assim, muito... como eu posso dizer assim, não são muito claros. Então as lojas meio que fazem... Elas empurram até onde você aguenta, assim. Aí você tem que... E eu não gosto, muitas vezes você tem que meio que pressionar pra você conseguir o que eu acho que é básico, assim, né? E foi mais ou menos assim. A gente chegou lá, eu cheguei com um anel. Primeiro que quando aconteceu isso, né, eu fui lá, consegui achar o diamante no chão e, obviamente, ninguém tá preparado pra isso. Eu peguei um papel de seda e coloquei o diamante pequenininho, enrolei no papel de seda, coloquei o anel, aliás, tá aqui na minha mão, o anel dentro da caixinha onde veio, enrolei o diamante no papel de seda e coloquei dentro da caixinha pra não perder o diamante, que é muito pequeno. E aqui as pessoas, elas são meio passivo-agressivas às vezes, né? A primeira coisa que ela me fala é assim, você não deveria ter enrolado num papel de seda. Aí eu falei pra ela, o diamante não deveria ter caído, né? Eu não tô preparada pra um diamante cair. Mas enfim, primeiro ela não queria devolver, porque ela falou assim, não, vai ter que mandar pra não sei aonde, não sei o que, eu posso devolver o dinheiro, você comprar de novo e não sei o que, porque foi online. Só que, na verdade, o Cris pediu online, mas pediu na loja. Ele pediu online e sei lá, 2, 3 horas depois ele veio buscar. Então não é que ele comprou online e recebeu em casa, ele só fez o pedido online. E, mas a gente não tem esse tamanho, porque esse tamanho não costuma ter na loja. Não, mas ele comprou e ele veio buscar, tava na loja. Aí foram medir, o anel nem era o número que ele tinha pedido. Ele tinha pedido o número 5,5 e o anel era 6,5. E a gente nunca ia saber que o anel era outro número. E aí, então tem na loja. Mas aqui não tem, então você vai ter que devolver e pedir de novo. A questão é que semana passada, o Cris comprou esse anel, foi sexta-feira passada. Tem uma semana e um dia. Tipo assim, não era pra cair, né? Eu já fiquei meio assim. Mas enfim. E quando o Cris comprou, tinha uma promoção no site e tal. E era mais barato e hoje já tá no preço normal. E a mulher, não, então a gente devolve e você compra de novo. E aí o Cris nem tava lembrando. Eu falei assim, não faz isso, porque você comprou um anel mais barato. Aí teve que insistir já com isso. Aí eu sei que a mulher, não, então a gente vai fazer o mesmo preço, mas vai ter que pedir, vai demorar, talvez semana que vem chegue aqui. Aí teve uma hora que eu, tipo assim, comecei a chorar, tipo, eu falei assim, não, vem cá, você tá de sacanagem comigo, que quebrou na primeira semana e você tá falando que eu tenho
que esperar uma coisa que era meu presente. Eu tô muito frustrada, porque você imagina, tipo, é uma coisa, gente, não é uma mariola, né? Aí a mulher, não, então a gente vai resolver, não sei o que. Aí eu sei que elas, com muita insistência, elas ligaram pra outra loja, que é no outro shopping, e lá eles têm o número que não era o número que tinha pedido, mas é o número que tava no meu dedo, não sei. E a gente tá, ela ligou pra lá e eles vão gentilmente trocar o anel pra gente. Mas eu fico chateada porque, tipo assim, no Brasil, uma semana acabou, cara. Assim, a loja nem questiona. Eles têm que dar um jeito. Eles têm que dar um jeito. Não precisa nem ser uma coisa cara. E a segunda coisa, assim, você tem que insistir. Eu acho tão... Mas, é muito chato, mas se eu não tivesse insistido, eu teria ficado sem anel. Teria ficado sem meu presente de aniversário de 10 anos de casamento. Então, assim, é meio chato, mas, enfim, a gente vai resolver. Espero que não tenha problema. A gente vai chegar lá e já vai ter um anel esperando pela gente lá no Itan Center. Porque lá no Itan Center, eu não gosto do Itan Center, porque ele é no centro, meio na meiuca de Toronto. É difícil de chegar, é um caos. É difícil de chegar, é difícil de estacionar, tá sempre cheio. Por isso a gente sempre vem nesse shopping aqui, que é fora de Toronto, mas é melhor chegar aqui do que chegar no Itan Center no centro. Mas vamos ver se a gente consegue resolver hoje. Algumas coisas que eu esqueci de comentar. Eu evito ao máximo aqui no vlog fazer coisas negativas, assim. Eu não gosto. Eu acho que a gente já tem negatividade demais e eu quero que as pessoas assistam os vídeos, né? Tem paz um pouco assim, né? Uma coisa mais... Tem dias que não dá. Mas uma coisa que eu esqueci de comentar é que a primeira coisa que a mulher falou quando a gente levou o diamante lá, o anel lá, foi... Eu pergunto se a gente tinha feito o seguro. É que eles vendem, né? É, que eles compram. Se a gente comprou o seguro, eu falei, você tá de sacanagem que eu caí em uma semana e você. Tipo assim, enfim. Aí eu falei com ela, não, mas caiu tem mesmo uma semana. É, nem mais. Problema resolvido, muito melhor atendimento aqui, o cara foi muito mais, nossa, muito educado, muito simpático, e a gente falou, ele perguntou, como é que ele perguntou se a gente... Quanto tempo que tinha? Aí eu falei assim, eu me dei conta hoje de manhã e por sorte a gente achou o diamante que tinha caído. Aí ele, mas você nem precisava se preocupar em achar, a gente ia dar um jeito, porque é muito pouco tempo que comprou e tal. Ou seja, é o tipo de coisa assim, é o esperado, né, de um atendimento de relacionamento com o cliente, que eu tava falando com o Cris, assim, é bom a loja criar um relacionamento, porque, sei lá, ano que vem tem outro aniversário de casamento, meu marido quer comprar outra coisa. É um tipo de coisa que você tem que ir num lugar que você confia, que você gosta, você não vai em qualquer lugar, você não vai atrás de preço. E assim, o cara foi muito, muito atencioso, problema resolvido. Aliás, eu já posso até colocar pra ir. Já tem que ir direto pro restaurante, porque nessa briga toda... O que foi? Não, seria bom você colocar lá. Porque nessa confusão toda, acabou que já tá quase na hora da nossa reserva. A gente vai ter que enrolar um pouquinho, dar algumas voltinhas por aí. Porque a gente até andou um pouco aqui no Itan Center, mas tava muito cheio. E sempre que eu venho aqui, eu me sinto sobrecarregada mentalmente, porque é muita gente, muita vitrine, muita coisa. Então a gente, vamos logo e a gente já entra em clima de jantar já. É frita. É.
Nunca comi empanada frita. O meu, pela primeira vez eu pedi, é uma croqueta de batatas com chorizo espanhol. Era o nome. Que seria um croquete de batata com linguiça espanhola. Nunca comi. Primeira vez que eu como aqui essa. E batata, batata em espanhol, na verdade, é batata doce. Porque a batata, nossa batata é gente, esse cara é papa. Tava esquecendo, papa. Você vai adorar isso aqui. Experimenta, amor, você vai adorar. Muito bom, né? Ah, tá bom, gente. Se quiser, eu te dou uma. Não, pode comer. Muito bom. Quer um pedaço do meu? Deixa eu experimentar. Nossa, grande. Boa. Sempre bom, né? Esse restaurante, se você já viu em outros vlogs, é o meu restaurante preferido aqui em Toronto. Eu amo esse restaurante. É um restaurante argentino, obviamente pede carne, especializado em carne. A gente sempre pede o bife de chouriço aqui. E hoje, na verdade, durante não só hoje, durante 2 semanas aqui em Toronto, é o Winterlicious, que é bem parecido no Rio. Qual era o nome que tinha no Rio? Ai, no Rio tem um nome pra isso. Deve ter em todo São Paulo, com certeza deve ter também. Que é um período que tem tanto no inverno como no verão. São 2 semanas que normalmente são mais devagar para os restaurantes. Eles fazem esse Winterlicious, que os restaurantes que entram nessa, como eu posso dizer assim, nesse evento, eles oferecem menu por preços mais baratos, principalmente para você ir conhecer e tal. Todo ano a gente vai pelo menos em algum restaurante para conhecer, ou acho que é a primeira vez que a gente vem num restaurante que a gente já veio. Normalmente a gente aproveita para ir num restaurante que a gente não conhece e conhecer por um preço mais baixo. Então hoje eles estão com um menu de $55 por 3 pratos. A gente teve a entrada, agora o prato principal e a sobremesa. Mas, sendo um Winterlicious ou não, eu adoro esse restaurante. Acho que a gente estava comentando, mais veio aqui em Toronto. E bom, e o que mais eu tenho pra falar? Nada, só pra comer mesmo. De doce de leite. Com banana. Eu não pedi porque tinha banana. Bom. Tipo um pudim com doce de leite. Mas era de chocolate, eu acho. Negócio de flan, meu. Depois de quê? Flan? Quer experimentar?